Metaverso, vamos falar sobre isso. O que acontece? Depois, o que você acha desse metaverso? Aí simplesmente, quando você vai ler as definições sobre metaverso, você simplesmente não entende o que os caras estão falando. E a gente precisa separar o que eu estou chamando aqui de narrativa de propaganda de narrativa científica. Uma narrativa de propaganda, ela tem uma característica que é a seguinte: mais emocional, menos reflexiva, menos precisão das palavras, menos refinamento. Qual é o papel de alguém que quer fazer uma análise mais criteriosa, né, que a gente vai chamar de narrativa mais científica? Repara que a gente está falando de mais e mais. Não existe a narrativa científica total, fechada, nem a narrativa de propaganda. Sempre é mais ou menos. Taxas. E aí nós vamos falar, na narrativa científica você tem, procura-se reduzir o emocional, aumentar a reflexão, aumentar a precisão das palavras e aumentar o refinamento. Então o que eu fiz? E aí eu vou estender isso em 3 artigos. E já, a partir da análise que eu fiz prévia, colocando que, da maneira que o que está se falando do metaverso vai ser um fracasso. E aí a gente vai ter que entender do que está se falando e o que pode ser interessante. Mas, do jeito que está se falando, o metaverso vai ser um fracasso. E aí, a partir daí, nós vamos detalhar as possibilidades que ele tem e o que poderá ser e o que tem de novidade, porque você não consegue entender. O que tem de novidade nesse tal de metaverso? Não dá para entender por quê? Porque é propaganda em cima de propaganda. Todos os conceitos assim, você não... É aquela coisa assim, você faz assim uma espécie assim de bola de fumaça e você fica dirigindo com aquela luz baixa, não consegue enxergar. E o pessoal faz isso de propósito, para fazer uma espécie de buzz, né? E depois a gente vai falar que isso tem a ver com a crise das Big Techs. As Big Techs estão em crise, né? E a gente vai falar disso. Então vamos lá. O primeiro aspecto aqui que eu acho que é importante, né? E aí eu fiz aqui o Gustavo Carriconde do Resumo Cast, está me ajudando aí nessa conversa. A gente está batendo um papo, a gente está trocando. Então eu peguei duas definições de metaverso, e nesse primeiro artigo eu não consigo fechar nem a primeira, de tanta coisa que tem que questionar. E no segundo, desculpe, e no segundo eu vou trabalhar, e no segundo eu já vou trabalhar com a definição que o Gustavo me mandou, para a gente poder entender o que vai realmente, o que pode ter de novo nesse projeto e como, olhando para o passado, isso pode, aonde que isso pode acontecer e o que não vai acontecer. São as nossas previsões. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, metaverso é um universo. Essa é a definição na primeira resposta que eu recebi do Google. É um universo. É assim, se você estivesse falando assim, olha, o ser humano está pegando umas naves, está levando um edifício para a Lua, e lá na Lua nós vamos criar, né, uma cidade. Aí você está criando um novo, né, ambiente social que o ser humano vai viver. Então você está criando um novo universo. Você está criando um novo espaço. Você poderia dizer que é um novo espaço, né? O universo é o mesmo, você não está criando um novo universo, mas você está criando um novo ambiente social em que as pessoas vão viver lá, vão dormir, vão comer, vão beber água, né? E vão sobreviver naquele ambiente. Então isso é o universo. Ou, como diz aí na frente, o cara diz assim, o metaverso é um novo mundo. Está se colocando isso também aqui, né? O metaverso é um mundo que será criado. Então, tudo isso é confusão. Confusão.
Porque existe uma coisa que se chama o seguinte, existe a ficção. Desde o início dos tempos, desde a oralidade, existe a coisa chamada ficção. Você cria uma ficção da realidade. A ficção da realidade, o cinema é uma ficção da realidade, um jogo 3D é uma ficção sobre a realidade, é uma obra artística que, independente se as pessoas entram, né, a gente teria, digamos, no cinema, nós éramos espectadores passivos, nós assistíamos personagens e nós não éramos os personagens. Mas se você quiser criar, né, uma obra de ficção em que você passa a ser um personagem, você passa a ser um avatar, e aí você vai dizer que você então passa a ser um avatar interativo, você vai ser participativo dentro daquele jogo, dentro daquela ficção, ok. Mas isso não é um outro mundo. Isso é o que já acontece há muito tempo. Quando as pessoas leem um livro. Tem vários filmes que você vai ver que a pessoa quer viver um livro. Eu me lembro de um filme que eu vi muito tempo atrás, que a pessoa queria dormir e ficar viajando na maionese. Ela queria viver dentro do livro, ela queria viver na ficção. Isso é uma fantasia. Não existe isso. Então são obras de ficção que tem de novidade, né? Já nos jogos 3D, é a possibilidade que as pessoas têm de viver neste ambiente, que aí o pessoal chama de imersivo, né? É um ambiente em que tem uma sensação mais imersiva, porque o cinema é imersivo, uma novela na televisão é imersiva, né? Ela te joga para que você viva aquilo. Né? O que nós temos é uma imersão, um novo tipo de imersão, em que você tem um avatar interativo, participativo, em que você pode, dentro dessa imersão, viver coisas, né, de maneira diferente. E depois a gente vem aqui com a discussão que nós estamos criando um virtual, e isso aí já é um problema, desde a época da internet, né? A internet não é virtual. Pierre Levy tem um livro sobre isso, falando sobre o que é o virtual. Né? A internet não é virtual. Tudo o que a gente tem de novidade em termos de mídia, a gente chama de virtual, não é. O telefone não é virtual, a televisão não é virtual, o cinema não é virtual. Né? São obras artísticas de ficção que criam fantasias, né? Análises, criações sobre a realidade. Então, gente, primeiro passo, vamos colocar uma narrativa um pouco mais organizada para depois a gente poder avaliar metaverso. É isso, o que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil. Porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões, as pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa, vamos produzindo lives todo mês, vamos conversando, temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo.